Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Estamos chegando com esse frio presente aqui em Farroupilha. Agora sim, é inverno para valer e nós estamos aqui no nosso canal 14, o canal digital, a TV de Farroupilha, para levar até você mais uma edição do programa Cidade Aberta, o programa que discute os assuntos do nosso dia a dia e também do nosso cotidiano, sempre com a presença de figuras da nossa comunidade. O programa de hoje vai estar dando destaque, entre outros assuntos, para a aprovação da reforma trabalhista pelo Senado Federal na semana passada e depois também a sanção feita pelo presidente da República, Michel Temer, da modernização do projeto de lei da modernização trabalhista no Brasil, e um outro assunto que nós estaremos falando sobre planejamento das cidades. Certamente você já ouviu falar muito a palavra planejamento. Aliás, é uma palavra de ordem. É preciso planejar o nosso dia, as nossas atividades profissionais, a nossa vida, enfim, uma série de fatores. E também o planejamento das cidades, o chamado planejamento urbano. Qual é a vocação, o que faz, como faz, para onde vai? Vamos procurar entender um pouco mais esse assunto no programa de hoje. O programa tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. E também você pode nos acompanhar, aliás, deve nos acompanhar via Facebook. Tá aí, TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página, nos acompanhe, porque você, não tendo acesso à net, pode ter acesso ao Facebook. E lembrando, né, tivemos aí na segunda-feira muito frio aqui em Farroupilha, a queda também de alguns momentos de flocos de neve, outros momentos de chuva granulada, enfim, a onda mais intensa de frio do ano que já chegou a Farroupilha. Esta onda que está trazendo temperaturas negativas, temperaturas também muito baixas, próximas de 0 grau aqui na nossa cidade. Mas estamos em plena época do frio. Aliás, semana passada havia uma preocupação muito grande também por parte da agricultura, dos fruticultores, porque não estava fazendo frio e muitas plantas frutíferas já estavam quebrando a sua dormência, dando sinais de brotação, e agora com esse frio tomara que não haja danos maiores. Mas eu quero apresentar para vocês os convidados que já estão conosco aqui na bancada do programa Cidade Aberta. Hoje, a alegria de receber nos estúdios novamente o engenheiro Renato Tartarotti e também a presença do professor Diego Tormes, que são nossos convidados para o programa de hoje. Quero iniciar saudando o professor Diego. Professor Diego, mais uma vez com todo esse frio, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, obrigado, agradeço aos telespectadores também. E quero cumprimentar aqui o engenheiro Renato Tartarotti também, e desde já agradecer pela sua pelo seu pronto aceite em participar do programa. Bem-vindo, Tartarotti, tudo bem? Tudo bem, nós agradecemos também o convite e estamos aí para conversar com a comunidade a respeito das coisas que interessam, né, a nossa cidade. Com certeza. O primeiro assunto que eu quero colocar para vocês, e o professor Diego pode intervir imediatamente, a aprovação da reforma trabalhista pelo Senado Federal na semana passada, e depois já na quinta-feira o presidente da República sancionou o projeto de lei de modernização trabalhista aqui no Brasil. Muito se fala no momento, aliás, há muita informação e também desinformação. Se fala em perdas de direitos, que a classe trabalhadora sai prejudicada. Daqui a pouco se fala que o patrão é o que está sendo o único protegido de toda a história. Enfim, tem muita informação. Eu sei que o professor Diego tem estudado um pouco o assunto também. E o que se pode colocar a respeito desta reforma trabalhista ou da modernização das leis trabalhistas no Brasil? Temos bons avanços no que traz esta lei que foi sancionada e aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente, professor Diego? Bom, primeiro que tem que esperar ainda um prazo, porque muitos dos pontos que foram aprovados ali dependem de uma regulamentação através de uma medida provisória. Então o governo está colocando uma medida, está redigindo ainda uma medida provisória que não está pronta. E após pronta tem que ser enviada ao Congresso e ela tem que ser votada em até 120 dias, senão tranca a pauta. Ela tem validade de 4 meses, né? Então a gente tem ainda até o fim do ano para
termos vários desdobramentos ali. Tem a questão do atestado médico da mulher grávida, tem várias coisas ali que precisam, a própria contribuição sindical, que gerou bastante controvérsia, que parece que está nesse texto dessa medida provisória. Então hoje nós temos uma lei aprovada, que vai depender, só vai poder entrar em vigor efetivamente no final do ano. Então tem muita coisa ainda para a gente ouvir falar sobre reforma trabalhista. Outra coisa importante de dizer é que essa reforma ela vem sustentada em 3 princípios: o da modernização, o da liberdade e da geração de mais empregos. Sim. Quanto à questão do princípio da modernização, nós não temos nem o que discutir. Havia muitos pontos que precisavam realmente ser modernizados. Hoje nós temos já essa realidade do home office, que é o trabalho em casa, né? Muita gente trabalha em casa. Nós temos essa questão do trabalho intermitente, que é o emprego meio que temporário que a pessoa tem. Nós temos outras formas de relações de trabalho que o mundo da tecnologia criou, que precisavam estar na CLT e elas não estavam. Mas nós temos 2 princípios que foram alardeados, que é o princípio da liberdade e o princípio da geração de empregos, que eles não são tão factíveis na realidade. Por exemplo, quando se fala, nós estamos vivendo uma situação muito complexa de falta de emprego. Nós temos 14 milhões de desempregados, isso o número mostra, as pessoas... 30 mil em Caxias do Sul. Então nós não temos muito o que discutir, isso existe. É fato. É fato. Usou-se essa realidade que nós temos para vender a necessidade da aprovação da reforma trabalhista. O problema é que não tem relação imediata, por exemplo, tu fatiar as férias em 3 partes com a geração de emprego. Não tem realidade imediata, não mexe em nada, não tem consequência imediata na realidade tu acabar com a contribuição sindical com a geração de empregos. Não tem impacto na realidade imediata diminuir o horário de almoço para 30 minutos, não tem conexão com a realização, com a formação de empregos. Então, o que a gente percebe? Muito do que está ali veio para dar uma mexida nas formas de contratação dos funcionários, mas não na realidade de gerar empregos. Isso não só porque não existe relação, por exemplo, entre acabar com a contribuição sindical obrigatória e gerar mais emprego, uma coisa não está relacionada à outra. Uma não depende da outra. Não depende da outra. Como também há experiências no mundo afora que mostram que este tipo de reforma não deu certo, não gerou o emprego esperado e significou basicamente 2 coisas: a manutenção dos altos índices de desemprego e o empobrecimento das pessoas que estão trabalhando. Por que o empobrecimento? Porque elas conseguem um emprego, mas é um emprego com um valor de salário muito baixo. É diferente, por exemplo, eu que sou professor, o Renato, que é da área da engenharia, tu que é jornalista, a nossa forma de trabalho é diferente. Eu, às vezes, consigo, ou preciso, trabalhar em 2, 3 escolas. Sim. O Renato, às vezes, tem 5, 6 contratos de trabalho, porque ele tem o escritório dele e ele vai trabalhando. Um advogado faz isso, um médico faz isso. Um jornalista pode fazer isso. Um jornalista pode fazer isso. Alguém que constrói websites, por exemplo, ou aplicativos para celular, pode fazer isso. Mas agora aquele trabalhador de indústria. O trabalhador de indústria, na padaria, no mercado, na malharia, ele não consegue fazer isso. A Espanha teve um momento muito grave em 2012 com a crise econômica e eles tinham mais de chegou a 27% em 2014, se não me falha a memória, 23,6% e em 2012 26% de desemprego. Então um país que tem 50 milhões de habitantes, isso é muita gente. Então houve uma série de modernizações na legislação trabalhista parecida com a nossa, e a nossa é muito espelhada na deles, e que significa o que hoje? Hoje, em dados de final de 2016, dos 23% de 2014 de desemprego, eles têm 19%. Caiu um pouco. Caiu pouquíssimo. Por quê? Porque como eu posso ter um contrato temporário, sempre vai ter gente desempregada. Eles estão vivendo uma realidade que existe um prazo de contratação para a empresa considerar um vínculo empregatício permanente. Por exemplo, 1 ano. Eu contrato o Renato por 1 ano, se ele ficar 1 ano e 2 meses, eu já tenho vínculo permanente com ele. Então o que as empresas fazem? Eles contratam e lá no 11º mês demite e chama outro. Eu sou uma pessoa que tenho lá uma graduação, uma especialização, um mestrado, eu tenho larga experiência na minha área de trabalho. Aí eu tenho um emprego lá na empresa do Renato, na minha área de trabalho. No 11º mês ele me demite. Eu não tenho emprego. Então eu preciso viver, eu preciso pagar a conta, eu preciso comer, eu tenho o remédio, tenho que me vestir, o que eu faço? Eu vou trabalhar em qualquer coisa que aparece. E aí hoje tu está encontrando na Espanha jovens, mais jovens que nós aqui, na faixa dos 20 aos 30 anos, que tem
2 faculdades, 2, 3 especializações, mestrado, doutorado, falam 5, 6 línguas. Mas não tem colocação no mercado de trabalho. Ou não tem a colocação, ou eles estão sendo garçons, ou eles estão sendo taxistas, ou eles estão trabalhando na construção civil. Por quê? Porque eles precisam trabalhar. E não há. Então a rotatividade é muito grande, então sempre vai ter gente desempregada. E o trabalho que ele faz é um trabalho de salário muito baixo. Então se criou uma camada de trabalhadores que ganham muito pouco e dependem muito do serviço de assistência social. Isso considerando a Espanha, que está na Europa, né, que tem uma qualidade de vida, que a renda é mais distribuída. Hoje, país de primeiro mundo. Agora nós vamos tratar isso no Brasil. Não é? Então eu vou trabalhar hoje na padaria, então tenho trabalho intermitente. Dali 6 meses me demitem, eu vou para o açougue. Depois do açougue eu vou para o jornal. Depois do jornal eu vou para o táxi. Vai acontecer que muita mão de obra na própria empresa vai ser precarizada. Porque se eu termino meu contrato de 6 meses, eu tenho filho para botar comida na mesa, eu vou trabalhar em qualquer coisa que aparece, mesmo que eu não tenha experiência ou formação na área. Então, essa lógica de gerar mais emprego, na verdade, a Espanha está agora diminuindo um pouco a taxa de desemprego. Nós temos 200 milhões de habitantes, um mercado consumidor bastante grande e uma economia um pouco diversificada. Pode ser que a gente consiga recuperar empregos mais rapidamente. Mas dizer que ela vai gerar emprego, não tem um artigo nela que vai gerar emprego. Então não é a reforma trabalhista ideal para o Brasil. O que deveria fazer para gerar emprego, e aí o Renato, que trabalha muito com o empresário, vai concordar comigo, é fazer uma reforma tributária. Hoje é muito caro contratar. Porque se o Diego recebe de salário 2.000, ele custa 4.000. Então os impostos para a empresa, não só para contratar, mas para continuar trabalhando, que tem outras taxas e contribuições, são muitos. Então aquilo é que dificulta a contratação. É pesado para o empregador. Claro, eu me coloco no lugar do empresário, porque eu não gero emprego, mas o empresário gera emprego. Só que o empresário, para gerar um emprego, ele tem uma alta carga tributária, não só dos produtos que ele vai produzir, mas da contratação da mão de obra. Então, se nós fizéssemos uma reforma dessa, essa sim, não só geraria emprego, como diminuiria o custo do produto final. Claro, né, há coisas ali que precisavam ser feitas, como essas modernizações do home office, por exemplo. As férias, eu não vejo problema em dividir as férias em 3 vezes. Uma das vezes não vai poder ser inferior a 14 dias, está escrito na legislação. É bom isso. Às vezes o cara quer fazer uma obra na casa, quer curtir os filhos nas férias de inverno, agora que nós estamos, ele não podia antes porque as férias dele eram em setembro. Né? Então isso até é positivo. Agora, dizer que dividir as férias em 3 vai gerar emprego... Mas o trabalhador não poderá determinar o período de férias que ele desejar. Quem determina é a empresa, ele pode negociar com a empresa, né? Isso. Outra coisa interessante do trabalho intermitente, né? Quando eu tenho trabalho, eu tenho contrato. Quando eu tenho serviço, eu tenho contrato. Sim. Quando eu não tenho tenho contrato. O que isso significa? Significa que o ônus de gerir a empresa caiu para o empregador e não para o empresário. Hoje eu sou empresário, eu contrato o Renato, se tem trabalho ele trabalha, se não tem trabalho ele não trabalha. Agora, na nova reforma eu contrato ele por 2 meses e demito. Daqui a pouco eu ligo para ele de novo, preciso de ti de novo, passou 2 meses, preciso de ti de novo. Não, agora eu estou em outro lugar. Só que o Renato já tem experiência na área. Talvez eu vou ter que contratar alguém que não tem experiência na área. Então há uma série de mudanças aí. A modernização, sim, acontece, sem sombra de dúvida, mas gerar emprego e dizer que há uma liberdade do empregado em negociar com o empregador, na verdade não existe liberdade nenhuma. Imagine que tu é uma criança de 4 anos, tu tem liberdade para negociar com a tua mãe se tu vai tomar banho ou não, se tu vai para a escola ou não. O empregador, ele não é mau, mas ele tem um poder na mão que é o emprego. Eu preciso do emprego. Então, se tu não aceita do jeito que eu estou te ofertando o emprego, outro vai aceitar. E é isso que vai fazer com que haja uma precarização do trabalho. Necessária e moderna, sem dúvida, mas não é tudo o que está se prometendo. Renato Tartarotti, eu sei que não é o assunto da tua área também, mas pelo conhecimento aí e por ter ouvido falar sobre o assunto, qual a tua impressão sobre a reforma trabalhista? Eu tenho lido algumas coisas, mas por enquanto muito superficial. Mas a gente tem uma certa experiência, já aconteceu conosco quando tinha uma outra empresa, de certas situações que o empresário passa e que realmente dificultam, né, a relação de poder empreender. A questão principalmente da justiça do trabalho, né? Isso aí, eu particularmente já sofri na carne essa questão. A indústria das reclamatórias trabalhistas. Essa tem empregado muito ultimamente. Então esse é um ponto que eu acho que essa reforma
ela também atinge, né? Não, e esse é um ponto positivo, inclusive, porque se eu entro na justiça e não tem veracidade, a causa, o ônus cai para mim. Exatamente. Isso é um ponto então positivo. a gente sempre viu aí que muitas pessoas se aproveitam disso para tirar vantagens, né? Não, alguns advogados, pessoas. Eu vou tirar do que der para tirar do meu patrão, né? E realmente levam. O que a gente via é que nunca sai de mão abanando. Até eu estava vendo um comentário a esse respeito, na questão principalmente do dano moral, né? Sim. Porque dano moral é brincadeira, qualquer coisa é dano moral. Entende? E muitas vezes isso aí iam valores significativos, né? Quando na realidade não era bem isso que ocorria. Então, existem, eu estou ouvindo vários pontos favoráveis, tá? A questão da terceirização, claro que de uma forma bem regulamentada. Eu acho que é importante nós termos uma regulamentação sobre a terceirização, tá? Essa questão da queda do imposto sindical eu acho fantástica. Eu acho que tem que, porque isso aí no nosso país, a partir de uns anos, foi muito usado para sustentar, entende? Políticas partidárias dentro dos sindicatos. Entende? Essa questão do imposto sindical. Então, eu acho muito correto, eu acho que tem que pagar quem quer pagar, não ser obrigatório. Exatamente. Entende? Não pode obrigar as pessoas a pagarem imposto sindical. E questões aí mais objetivas, né? Essa questão do prazo de contratação, não tenho ainda uma opinião formada exatamente sobre isso, né? Eu vejo que nós precisamos evoluir, precisamos criar. Agora, a gente fica muito na mão dos políticos lá de cima, né? Sim. E aí que mora o perigo. Só uma questão sobre essa questão do imposto sindical, né? O que a gente vai ver na consequência agora? Dezenas de centenas de sindicatos vão fechar as portas. Porque é como o partido político de fachada, né? O partido político de fachada, ele serve só para ganhar um dinheirinho do fundo partidário e negociar cargos depois. Alguns sindicatos serviam basicamente de base político-partidária de partido A ou partido B, tanto da direita, quanto da esquerda, quanto do centro. Então, o sindicato sem dinheiro não vive. Ele precisa de dinheiro, ele precisa de contribuição. Então nós vamos pegar e dizer que é só a contribuição de quem quer. Farroupilha hoje, por exemplo, vou falar do Sindicato de Servidores Públicos. 1.400 funcionários, 700 são associados. Então só esses 700 vão pagar. Os outros 700 não vão. Então ainda há ali uma condição financeira razoável. Mas quando tu pega um outro sindicato da iniciativa privada assim, que tem num município 4, 5 mil profissionais e tem 20, 30 associados, esse sindicato vai fechar as portas. Nós vamos viver um novo momento de noção de representatividade. Hoje a lei obriga a representatividade. Agora, com a contribuição espontânea, eu vou ter que redefinir a noção de representatividade. Eu vou associar-me àquele que eu me sinto representado, que eu vejo que faz um trabalho definitivamente para a categoria funcional. Seja os arquitetos, seja os jornalistas, seja os engenheiros, seja os professores, seja quem for. Então, é ruim num primeiro momento, é horrível. Os sindicatos vão fechar as portas, vai ser difícil para os trabalhadores, não tem onde reclamar, não vai ter assessoria jurídica gratuita. Vai ser terrível nos primeiros 2, 3 anos, mas talvez vá separar o joio do trigo. Eu acho que num segundo momento é muito bom, porque aí tu vai obrigar as pessoas a se mexerem, a sair da imobilidade. Quer dizer, ou tu quer participar ou tu não quer. Se tu não quer, tu fica fora. Se tu quer, tu vai lá e contribui. Entende? Aumenta a participação, porque o que acontece hoje? Existe um grande número de pessoas que, vamos supor, estão contribuindo para um determinado sindicato que não estão nem aí. Né? Quem é que está realmente mexendo? É uma cúpula, né? Que eterna, que tem lá seus interesses, né? Que fica manipulando tudo isso. Né? Então eu vejo muito salutar isso aí. Tu disseste bem, num primeiro momento vai haver um esvaziamento, mas vai haver uma depuração dos sindicatos.
vão participar e vão se associar quem realmente... O sindicalismo no Brasil sofre... quiser ter uma proposta, né, no seu ramo de atividade. A mesma descrença que o partido político sofre, né? Evidentemente que os partidos políticos do Brasil fizeram muitos erros ao longo dos tempos. E isso, todos eles. Todos eles. Por isso que eu disse os partidos políticos. Então, isso gerou um descrédito na população. O movimento sindical também cometeu erros. E agora esse erro está sendo julgado com o fim da contribuição sindical. Isso é ruim? É horrível. Isso vai enfraquecer muito a representatividade do trabalhador. Mas vamos pensar, fazer do limão uma limonada. Vamos pensar que ali na frente mude a noção de representatividade, as pessoas comecem a querer participar e que o joio ser separado do trigo no movimento sindical. Perfeito. Nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Eu volto em seguida para dar continuidade à conversa com o engenheiro Renato Tartarotti, também com o professor Diego Tormes, que hoje são nossos convidados. O Cidade Aberta tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia e também Ecografia. Tudo isso e muito mais você encontra com o CID, em 2 endereços, aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, no prédio da TV Cidade, e também logo ali, junto à Independência, no antigo Hospital Cibele. Fiquem conosco, a gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pela sua TV Cidade, o nosso canal 14 e também diretamente no Facebook TV Cidade Farroupilha. Voltamos sempre respaldados pelo apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos de última geração, tecnologia de ponta, garantindo qualidade nos seus procedimentos. O CID está em 2 endereços aqui em Farroupilha, Rua Rui Barbosa, número 12, e também ali junto ao antigo
antigo Hospital Cibele, no centro, no coração da nossa Farroupilha. Voltamos, nossos convidados, o engenheiro Renato Tartarotti e também o professor Diego Tormes. Falamos no primeiro segmento sobre a questão da reforma trabalhista. É claro que poderíamos estendê-la mais também, mas me permitam, quero colocar outra pauta para os senhores, e aproveitando a expertise do engenheiro Renato Tartarotti também. A gente tem ouvido falar muito sobre a questão do planejamento das cidades. É um tema que tem preocupado muito, não só gestores públicos, mas também lideranças, as comunidades, a sociedade como um todo. Aqui em Farroupilha também, num determinado momento, num passado não muito distante, bastante recente, tem se falado sobre o planejamento das cidades. Queria aproveitar a tua presença, Tartarotti, que você explanasse para nós o que é esse planejamento das cidades, o que ele mexe e qual seria a sua importância para uma cidade planejada no futuro. Bem, nós sabemos que as cidades, elas são compostas por pessoas, certo? Que se agrupam para ter uma convivência social e viver o seu dia a dia. E com o crescimento das cidades, houve a necessidade de as mesmas terem uma certa organização. Um regramento. Um regramento. Por quê? Porque aquela ideia de que na cidade eu posso fazer tudo o que eu quero e o que eu posso, não é bem assim. Nós temos que ter um regramento para poder ter uma ordem pública, para podermos dizer o que essa cidade se predispõe a fazer, o que ela predispõe a dar para o cidadão, qual é o interesse na questão do trabalho, na questão do emprego, na questão da mobilidade das pessoas dentro dessa cidade, a questão do trânsito, a questão da arborização e do meio ambiente, enfim, uma série de coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que precisam ter um regramento para que haja uma convivência harmoniosa e que a gente possa ter o que se chama de desenvolvimento. Porque existe uma diferença entre... Só com o planejamento se tem desenvolvimento? Na maioria das vezes? Não, nós precisamos ter desenvolvimento e crescimento, porque não são a mesma coisa. Planejamento? Muitas vezes se confunde crescimento com desenvolvimento. Sim. Não, desenvolvimento é um crescimento planejado. Perfeito. Entende? Então, para isso nós temos que ter regras. E houve, a partir de um determinado período, que essa consciência começou a se instalar mais no Brasil. Eu acho que um ponto inicial importante foi a criação do instrumento que foi o Estatuto das Cidades, que foi idealizado no tempo do governo anterior ao Lula, do Fernando Henrique Cardoso. Foi idealizado no Fernando Henrique Cardoso, depois foi posto em prática. O instrumento de organização das cidades, do planejamento das cidades, se deu nesse momento, onde foram criadas então políticas de desenvolvimento urbano para que fossem implementadas. E a partir daí, dar prazos e tipos de planos para que as cidades viessem a se adequar a esse planejamento maior instituído. Então, a partir daí, os municípios começaram, então, a criar, porque existia o plano diretor. Os municípios tinham seus planos diretores, antigamente. Eram feitos. Inclusive, aqui em Farroupilha, na época do meu pai, Clóvis Tartarotti, foi feito um plano diretor. Na época do Dr. Avelino Majoni, também teve uma reformulação de plano diretor. Na época do prefeito Sinhac, houve uma reformulação do plano diretor, quando inclusive a AFER se foi a protagonista desse estudo para o município. Então, existiram diversos momentos, sempre que a cidade se organizou. E nesse aspecto, eu acho que Farroupilha se destaca das outras cidades da região. Porque aqui, a longo tempo, se planeja, de uma forma ou de outra, se planejou a cidade. Nós temos um sistema viário bastante razoável, nós temos uma questão habitacional muito resolvida,
pode ver melhor do que Caxias do Sul, por exemplo? Muito melhor que Caxias do Sul. Muito melhor que Caxias do Sul. Caxias do Sul, ela sempre teve, ao longo do tempo, um percentual muito alto de loteamentos irregulares e clandestinos. Passavam de 200. Tá? Por que acontecia isso? Porque não haviam políticas... Vida é o caso da família Manha Bosco, né? Exatamente. Por causa... 1º de Maio lá de Caxias. Por causa exatamente das políticas públicas que não estavam sendo feitas no município. E não estavam alinhadas. Farroupilha teve a sensibilidade de atacar isso logo no início. Ou seja, quando houve a criação, e o pulo do gato, como se diz para Farroupilha, foi a criação do Distrito Industrial. Tá? Nós éramos uma economia eminentemente agrícola, tá? A partir da criação do Distrito Industrial, na década de 70. Na gestão do prefeito Avelino Majone. Com a criação do Distrito Industrial, Farroupilha deu um salto de qualidade no seu crescimento. E aí, políticas públicas fizeram com que houvesse um desenvolvimento nesse crescimento. Quando meu pai foi prefeito, foi instalado e criado o primeiro loteamento popular do estado, que foi o loteamento São José, hoje o bairro São José. Exatamente para quê? Para dar guarida àquelas pessoas que vinham... Classe trabalhadora, que começava a vir a Farroupilha, para as indústrias que começaram a se instalar no Distrito Industrial e das outras que vieram em função do Distrito Industrial. Então, com isso, Farroupilha nunca teve grandes problemas na área habitacional. Entende? E esses mecanismos, eles foram continuados ao longo do tempo. Aí nós tivemos o 1º de Maio, o cinquentenário, industrial. O próprio industrial também, criação, entende? Que foram medidas que foram feitas exatamente para acolher essa população trabalhadora que vinha e se instalava de uma forma organizada. Posso fazer uma pergunta? A gente falava fora do ar dos planos que existem, né? E tu me citaste 5 planos que lidam com essa questão do desenvolvimento da cidade. Sim. Qual a diferença, basicamente, entre um e outro, assim? Só para dar uma complementada, então, o Farroupilha veio, de uma certa forma, organizada, né? O próprio sistema viário, nós tínhamos um gabarito definido de arruamento de 18 metros, que algumas pessoas questionavam, não, mas por que Farroupilha não diminui o gabarito? Vamos aumentar a área para poder ser ocupada pelas pessoas, né? Mas o gabarito de 18 metros, pode ver em todos os loteamentos, é o que dá qualidade de vida ao bairro. Entende? São ruas largas, ruas arejadas, onde pode passar o trânsito às vezes fluir o trânsito, passar caminhões, ônibus, né? Coletivo. Então, Farroupilha pensou essas questões e pensou muito bem. Com o advento do Estatuto da Cidade, ele criou a necessidade dos municípios terem um plano de mobilidade. outros planos para complementar. Aí nós tivemos o crescimento muito acentuado da política ambiental, muito questionada, né? A gente sabe que é uma questão que é necessária, mas tem muitos entraves burocráticos. Hoje eu acho que tem que se buscar um meio termo nessa questão ambiental. Tem a questão ambiental, tem a questão da mobilidade urbana, que também hoje é muito importante, ou seja, a cidade tem que saber como ela anda, como as pessoas circulam, né? Como circulam as pessoas, como circulam os veículos, como circulam os ônibus, trem, metrô, as nossas praças, os nossos parques, as nossas áreas industriais, as nossas áreas de residência, a mobilidade urbana. Nós temos também a questão do plano de saneamento, esqueci de comentar, que é outro também plano exigido hoje. Os municípios têm que ter planejado o que ele vai fazer, tá, com o seu resíduo sólido, com o lixo e com o tratamento de efluentes. É outro plano necessário. Nós temos a questão do plano de arborização, tá? Também, que é um plano que a cidade tem para se dizer, não,
aqui nós vamos plantar árvores em determinadas ruas, vamos plantar só de um lado, plantar do outro, plantar esse tipo de árvore em determinada região. Entende? Um plano de arborização também é necessário. Nós temos aí a questão do plano dos códigos, então, que também tem o Código de Edificações, que é aquele que rege, então, como eu faço as construções, como eu posso fazer as construções, porque tem uma diferença. O que eu posso e o que eu não posso na construção. Não, tem uma diferença entre plano diretor, tá, que é o plano geral, plano diretor e Código de Edificações. O plano diretor, ele organiza a cidade. Ele diz o que eu posso fazer ou não em determinada região da cidade. A localização das atividades da cidade e como elas funcionam. O Código de Edificações diz, não, como eu posso fazer. Então ele diz na questão, por exemplo, de tipo de residências, tipo de indústria, se é de alvenaria, se é de madeira, tipo de fundações, entende? Ele dá um regramento aos tipos de edificações. Pavilhão, como é que é, pé direito, altura mínima. Nós tínhamos algumas coisas que foram suprimidas, a questão de tamanho de aberturas, que houve uma redução aqui em Farroupilha, que acho que foi salutar. Então, uma série de coisas que dizem como eu devo construir. E o plano diretor diz aonde eu posso construir. Entende? Tem o Código de Posturas também, entende? Que é aquilo que diz, bom, o que eu posso fazer, o que o cidadão pode e não pode fazer, né, em determinada... Quanto plano, quanto código. Deixa eu perguntar, e a questão do cuidado e manutenção das praças públicas, como é que está isso nesses planos, nesses códigos? Entra em que segmento aí? Tem praças que estão bem abandonadinhas. Né? Nós temos... É uma questão, acho que isso aí de gestão também, né? Bom, não sei, mas... É questão de praça organizada, é uma questão de gestão pública. O plano diretor, ele vai dizer os locais onde vão ser instaladas as praças, os parques. Sim. Né? O plano de arborização, ele diz, bom, que tipo de vegetação eu vou ter naquela praça, naquele parque. O plano de mobilidade vai me dizer... Bom, quais as vias que circundam esse parque, se eu vou ter que passe por elas ônibus ou não, se eu vou ter ciclovias, se eu não vou ter ciclovias. Entende? Então, todos os planos interligados é que vão realmente dar aquela questão do desenvolvimento. Tá? Então, todos esses planos, eles fazem parte de um contexto em que o governo federal exige que os municípios se enquadrem. Inclusive deram prazos para muitos desses planos. Então houve a obrigatoriedade desses planos serem feitos, muitos até a toque de caixa. Tinha municípios aí que pegavam saíram atrasados, pega o modelo de copia, porque a falta desses planos, eles trancam determinadas repasses de verbas federais. Intragovernamentais. Exatamente. Então os municípios tiveram que fazer. E nós aqui fizemos. Até na época, quando foi contratado esse pacote, disseram o seguinte, não, o plano diretor, que foi aquele que foi feito quando nós estivemos na prefeitura, o plano diretor esse não serve para nada, tem que ser rasgado, porque ele está travando o desenvolvimento, ele está impedindo que as empresas se instalem. Era uma calamidade, né? Quando esse plano ele foi feito, nós fizemos ele em 4 anos, trabalhando com todos os municípios da região, tá? Os profissionais fazendo cursos de planejamento, entende? Com mestres conceituados, onde se trouxe a ideia exatamente em que o Estatuto da Cidade exigia para que fossem feitos. Alguns problemas houveram? Houveram. Porque o plano diretor é o seguinte, tu imagina uma determinada situação e tu põe aquilo em prática. Aquilo pode funcionar ou não. Tanto é que o próprio plano dizia que em 5 anos deveria haver uma atualização. Uma atualização e uma revisão do plano
para ver se aqueles rumos que estavam sendo tomados estavam adequados ou deveria haver uma troca de alinhamento. Exatamente o que tinha que ser feito, foi feito, mas não naquele discurso de não, o plano diretor não servia para nada. Não presta. Tanto é que foi usado o mesmo esqueleto do plano, com algumas alterações, algumas adequações, do meu modo de entender, muitas corretas, entende? E que como vão ser feitas daqui a mais 4 anos, vai ter que ser feita uma nova atualização, vai ter mudança de rumo, porque algumas coisas não aconteceram, entende? Ou determinado fato alterou o foco. É um plano, não uma prisão. É o plano, entende? Então, essas coisas, todas elas vieram nesse pacote aí agora. No meu modo de ver, eles fizeram isso, poderiam ter feito de uma maneira muito mais econômica. Tá? Contrataram um escritório que fez tudo isso aí, gastaram um valor significativo, quando muitos desses planos podiam ter feito pela própria estrutura da Prefeitura Municipal. Pela equipe que havia sido montada quando esse governo se instalou, né? Até porque tem uma Secretaria de Planejamento. Exatamente, já com a criação, aliás, um grande passo, e isso a gente tem que reconhecer, um grande passo da atual administração, era necessário. Eu sempre fui um defensor. Foi contratado uma empresa terceira para fazer o plano? Eu sempre fui um defensor, desde a época que fui vice-prefeito do prefeito Paulo Dalzocchio, eu era um defensor da Secretaria do Planejamento. E durante todos os anos, não houve essa disponibilidade. Então a gente reconhece, foi uma atitude correta, só que eu acho que com a estrutura que montaram, podiam ter feito muito desses planos. Entende? Com a própria criação da Secretaria do Meio Ambiente, que depois também estruturada, podiam ter se feito. E podia ter sido economizado aqueles valores que realmente foram gastos, isso aí. Teve uma indagação que eu acho que ficou no ar sobre os planos. A primeira indagação. Foi contratado uma empresa terceira para fazer os planos? Como é que é? Foi contratado uma empresa para fazer todos esses planos. Entende? E foi gastado um valor razoável, né? Entende? Coisa que podia ter sido, no meu modo de ver, economizado. A equipe administrativa da prefeitura poderia ter feito. Poderia ter feito muito desses planos. Aí é poderia ter feito. Então, mais ou menos a questão é nesse sentido. O que aconteceu? Muitos desses planos foram feitos, uns estão sendo implementados, outros não. Entende? Isso aí vai de acordo com o andar da carruagem. A política de gestão da administração. Mas os planos existem e estão aí. Nós vamos dar continuidade ao assunto em seguida aqui no programa Cidade Aberta, que tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Nós voltaremos já com a parte final do programa de hoje, a presença do engenheiro Renato Tartarotti e também do professor Diego Tormes, aqui nos estúdios do Canal 14. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico.
segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Muito bem, retornando com o Cidade Aberta aqui pelo canal 14, TV Cidade, também diretamente no Facebook, TV Cidade Farroupilha. Voltamos com o programa de hoje. O apoio é do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. São procedimentos como raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia e por aí afora. Tudo isso você encontra no CID, em 2 endereços, na Rua Rui Barbosa, número 12, aqui no centro de Farroupilha, no prédio da TV Cidade, ou então ali no antigo hospital, onde era o antigo hospital Cibele, na Rua Independência. Estão conosco o engenheiro civil Renato Tartarotti, também o professor Diego Tormes. O segundo bloco foi dedicado à questão do planejamento das cidades, que se fala muito. Professor Diego, como leigos no assunto, eu e o professor Diego somos mais leigos, o doutor Renato Tartarotti aqui tem um conhecimento técnico, é da área dele, mas nos preocupa bastante essa questão do planejamento das cidades, e quando a gente olha para Farroupilha, nós vamos encontrar pontos muito positivos, mas vamos encontrar daqui a pouco situações que precisam de urgência, que tem que ser tratadas não para hoje, mas para ontem. Tens alguma observação nesse sentido de dificuldades que tu vês no dia a dia, que depois o Renato possa contrapor com a questão técnica? Eu sou leigo, como tu disse, mas eu vivo, né? Eu vivo na cidade, eu ando em outra cidade, vou para outro lugar. E o que me chama a atenção em Farroupilha são 2 coisas. Eu, por um momento, eu estive estudando e conheci uma cidade chamada Valência, na Espanha, que ela é do tempo do Império Romano. Então, Valência tem um núcleo bastante antigo, bastante preservado, e tu percebe que ela foi crescendo em camadas, né? Os milênios foram passando, a Idade Média, início do século XX, século XXI, mas as coisas foram acontecendo planejadas, de modo que se preservou essa parte do passado da cidade, a cidade desenvolveu arquitetonicamente e urbanisticamente, e também preservou a questão da arborização e dos parques da cidade. E eu olho para Farroupilha, e eu não sei se nesses planos isso aparece, e eu vejo que nós não temos... Eu olho, né? Talvez tu vai me corrigir aqui no programa aqui. Nós não temos, me parece, uma preocupação muito grande com a preservação dos prédios históricos em Farroupilha, que podem ser uma fonte de incentivo de política de turismo e renda para o município. E também não vejo muito na parte central da cidade. Não sei se existe a previsão, pelo menos na parte urbana, de mais uma grande área de arborização do tipo que a gente tem como o Parque dos Pinheiros, por exemplo. A gente cresce um prédio aqui, cresce um prédio lá, cresce um prédio lá, daqui 15 anos vão ser tudo prédio, focado no concreto, e não vamos ter verde na cidade. Essas são 2 observações que eu faço. Também não sei se esses planos prevêem isso, né? Sim. Eu vejo uma coisa que Farroupilha peca, e isso... Como ela teve vários pontos positivos ao longo do tempo, ela também tem pontos negativos ao longo do tempo. E eu acho que uma das coisas que pecamos ao longo do tempo foi a falta de deixarmos áreas de lazer. Isso. Entende? O município sempre usou muito essas áreas de lazer para destinação de indústrias. Isso muitas que eu percebo. Muitas vezes. Aquela que a gente chamava de área verde. Então, nós temos essa carência, tá? De termos mais praças nos nossos bairros. Tá? Se a gente vai ver, tu anda em determinado bairro, bom, esse bairro, onde é que é a praça? É uma coisinha lá que foi... Meia quadra. Botam lá os equipamentos de ginástica isso lá aí, e essa é a praça. Então,
realmente esse é um ponto que Farroupilha, eu acho, pecou ao longo do tempo. Deixar de ter mais áreas verdes. Deixar de ter mais áreas verdes. E uma outra questão, que isso já foi aventado, é a necessidade de termos outras áreas parque, além do Parque dos Pinheiros. Isso. E nós temos áreas disponíveis para isso. Em determinado momento até se identificou essas áreas, mas sempre tu para na questão da ótica do gestor público, né? No caso, o principal, o prefeito, né? Na questão econômica do município, de fazer determinada desapropriação, né? Nós temos muitas áreas boas que podem ser implementadas para essa finalidade. E eu acho que realmente Farroupilha deveria investir mais nisso. Eu sinto essa necessidade. De determinados parques com determinadas características. Tu vê, por exemplo, o Gramado. Gramado, então, eles têm lá o Lago Negro, aí tem outro que é o Minimundo, aí tem o outro que é o parque disso, é o parque daquilo. Eles criam alternativas e nomenclaturas e usos diversos para atrair o turista. Exatamente. Ao mesmo tempo em que é uma área verde, uma área... Sevilha, por exemplo, é uma cidade no sul da Espanha, tem um parque gigantesco lá, assim, com muitas árvores, foi palco de gravações de cinema e etc. Uma praça chamada Praça Espanha gigante. Mas quando tu olha no mapa turístico, tu vê a praça tal, o parque tal, tu chega lá, não é tão grande, não é tão imenso assim, mas eles criam um motivo e fazem uma arborização. E tem uma sensibilização. Tem uma sensibilização e uma preservação nisso. Eu não vejo isso em Farroupilha. Nós temos muitos prédios históricos que vão ao chão e que poderiam servir, inclusive, de atrativo turístico para a cidade. A parte histórica também é um dos pontos que Farroupilha teria que ter outra visão? Também, eu acho que nós pecamos muito também nisso aí. Não se preserva? Muitos prédios não foram preservados e foram tombados, não, foram abatidos. Foram derrubados, desmanchados, né? Realmente, porque não havia esse pensamento, e não há ainda, né? Olha, por vezes eu vou a Garibaldi, por questões profissionais, tu fica até maravilhado, encantado com o tipo de arquitetura, além da arquitetura que existe lá, ser uma arquitetura rica, porque tem influência, né, de franceses, uma arquitetura muito, muito bonita, mas preservam. Tem uma rua central, esses dias fui a Garibaldi, tem uma ruazinha central lá, com os prédios antigos preservados, pintadinhos, bonitinhos, luminárias novas, mas de época, calçamento direitinho, sabe? Coisa assim, nós nunca tivemos esse... Nós começamos a fazer algo, pelo que eu pude perceber, no interior com igrejas, com capitéis, com esses motivos religiosos. Mas eu também como turista, é muito mais fácil eu como turista vir e ficar na cidade, do que, às vezes eu faço aquele turismo de um dia. Dia eu vejo a cidade, eu não consigo ir no interior. Né? Então, às vezes tu preserva bastante o interior, que é necessário, não estou dizendo que não é parte da nossa história, mas sinto que falta um prédio que eu sempre cito como exemplo, é a antiga casa dos Krause, ali em diagonal, acho que é os Krause, em diagonal ao Sérgio Rossi Materiais de Construção. Sabe que essa veio abaixo. Essa foi uma tristeza. Foi uma tristeza, porque realmente era um lugar assim, que se algum empresário pudesse ter tido uma ideia de comprar aquela propriedade, ter feito uma cantina, entende? Um restaurante, uma pizzaria, entende? Com estacionamento, com área de lazer, era belíssima. E nós temos outros casos aí. Nós não temos Instituto do Patrimônio Histórico em Farroupilha? Não, nós tínhamos o COMPAC, que era o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Tá? Inclusive, numa determinada época eu cheguei a participar. Hoje, eu acho que não existe mais esse conselho. Deixa eu te perguntar, Renato, me preocupa muito, e isso é uma preocupação de Farroupilha, de Caxias, Bento Gonçalves, Porto Alegre, São Paulo, quanto maior a cidade, maior é a preocupação. O trânsito, e aí a gente entraria na questão do plano de mobilidade urbana.
O trânsito de Farroupilha, eu acho que ele teve evoluções ao longo dos últimos anos, mas ainda eu vejo como um trânsito que joga tudo para dentro da cidade. E nós teríamos que descentralizar esse trânsito, ou seja, ter anéis viários. Não é porque deu certo em Caxias do Sul, não sei se deu certo, mas enfim, contribuiu com Caxias do Sul. Vamos pegar um exemplo. Quem vem aqui de Garibaldi, Carlos Barbosa, tem que passar, tomar a Papa João 23, e se quiser sair, vai ter que passar praticamente pelo centro da cidade. Não estão faltando anéis, me preocupa o trânsito. Não, exatamente. O trânsito é uma coisa bastante complicada, porque nós entramos numa outra questão que eu vejo que é o aumento geométrico do número de carros. Tem duas pessoas na família, tem 3 carros quase. Geométrico. E aí eu sempre culpo o governo federal de uma política burra, né? Que ao mesmo tempo em que ele queria que os municípios fizessem uma política de mobilidade urbana, ou exigindo planos de mobilidade urbana, né? Ele diminuía o IPI dos automóveis. Sim. Então, é uma coisa totalmente incoerente. Joga nas ruas das nossas cidades um volume quilométrico de automóveis. O mundo inteiro está trabalhando para aumentar as possibilidades e alternativas de transporte coletivo. Sim. E nós estamos e o Brasil na individualidade. Então, vocês vejam. O governo sempre deu benesse para a indústria automobilística. Porque a indústria automobilística emprega. Mas vamos mudar esse modelo? Se o modelo, ao longo dos anos, a indústria automobilística sustentou o mercado de trabalho, eu acho que nós temos que diversificar isso e não ser reféns da indústria automobilística. Tá? Aí vocês veem no detalhe, tem que fazer plano de mobilidade urbana. Aí a região se mobilizou para nós termos um trem regional. Exato. Inclusive eu participei de várias reuniões e não tem Cristo de sair o projeto, de sair dinheiro, de sair... Entende? Estamos com o aeroporto regional travado. O trem regional que se viu uma proposta que era bastante interessante de nós termos um trem tipo VLT, né, que ligaria Bento a Caxias, passando por Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha. É um modelo que ele permite um convívio adequado com os centros urbanos. Entende? Se iniciou esse trabalho, participei disso aí também. E a coisa ao longo do tempo foi se perdendo. Hoje nós temos a invasão a 1000 em cima das áreas da antiga rede ferroviária, né? Porque as coisas não acontecem, entende? Mas tem problema no trânsito, na organização do trânsito em Farroupilha? Aí o que eu digo, então o que acontece? Como essas políticas públicas, elas vieram contra o número de automóveis aumenta e os problemas vão aumentando. Realmente, Farroupilha, nós teríamos necessidades de termos mais anel viário. Entende? Foram criados alguns anéis viários, mas precisa anéis externos, mais anéis externos. O plano diretor, ele prevê aquela perimetral que contorna o perímetro urbano definido, e depois ligações a ela. Mas isso é coisa que precisa ser implantada ao longo do tempo. Tu não vai fazer uma perimetral em 4 anos. Não faz. Entende? Quando é que tu faz isso? Na medida em que tu vai urbanizando determinadas áreas. Então tem vejam lá, vai ter um loteamento, nesse loteamento está previsto a perimetral, o loteador já vai implantar o trecho. E assim ela vai. Entende? Mas realmente essa questão, porque é complicado, eu vejo, meu pai mora na Paim Filho, tá? A Paim Filho, olha, é um vai e vem. Passa Big Fair, entende? Passa Silvestrin, os caminhões, e passam aí a 1000. Aí o pavimento já está todo detonado, todo deteriorado. Não suporta. Não tem condições. Então, nós temos que pensar essa questão de tirar para fora o tráfego pesado, trânsito pesado, tirar para fora e ter sistemas. Tu quer trazer mercadoria mais para o centro, vai trazer com um carro menor, com van, com... São Paulo tem uma legislação assim, o núcleo urbano da cidade, né, que não pode trafegar com carros muito pesados. Olha, seguido, a gente eu ando bastante pelas ruas do centro. O que tem de fio caído,
Não é brinquedo. Não é brinquedo. O que é isso? Agora, Os caminhões que passam com altura que não poderia e vão arrancando. No início desta semana, aqui na frente do Hospital São Carlos, ali na Thomas Edison, deixa eu ver, na rua Tiradentes com a Rua da República também tinha fios caídos. Fios de ainda telefonia. tem. Então, voltando à tua questão, realmente nós temos problemas, e não é Farroupilha, as cidades todas brasileiras têm problemas a maioria tem problemas de trânsito. Exatamente pelo grande volume de veículos que entra e a demora para que os planos de trânsito, principalmente de mobilidade, sejam implementados. Mas a implementação de um plano é função do gestor. Mas existem questões no plano que é a longo prazo, né? Nem tudo é que curto passa prazo. Gestores. Sim, certamente. Aí é que passa. Sim. Tá? Então nós temos tem que ter continuidade, não o que o gestor, dentro dos 4 anos, ele pode fazer? Ele pode fazer algum trecho Sim. de alguma perimetral dessa, de alguma via. Entende? Ele pode mudar o projeto de trânsito. Bom, vamos mudar a via dessa rua, vamos fazer só vias que vai e que vem, acabar com mão dupla em alguns casos. Então isso ele pode fazer dentro dos 4 anos, né? Mas o plano de mobilidade urbana, como tem que ser feito, isso é ao longo do tempo e com sequência, né, nas administrações. Com certeza. Professor Diego, a participação final, 1 minuto, considerações finais, qualquer outro assunto, fique à vontade. Então, sobre a reforma trabalhista, só dizer que a população tem que ficar atenta, porque muita coisa vai ser regulamentada, ainda tem aquela medida provisória, e que, lamentavelmente, a implementação disso vai gerar outras lacunas na lei, que vai gerar mais passivo trabalhista ainda e mais passivo de ações judiciais. Porque a lei tu não pode mexer só aqui, ela mexe aqui, mas tem uma consequência lá, toda a legislação é assim. E sobre essa questão dos planos que nós estávamos falando, eu fico bem triste, porque não pretendo me mudar de Farroupilha, né? E não vejo Farroupilha pensando na preservação histórica e nem na questão ambiental e verde no centro urbano da cidade. Renato Tartarotti, tem um assunto que eu quero provocar o Tartarotti também, pelo menos de uma forma bastante breve. Teve a oportunidade também de trabalhar no Poder Público Municipal, de conhecer por dentro, como a gente diz, né? Estamos na semana do início da última FENAQIV, Festa Nacional do QIV. Estava na hora, há argumentos para extinguir a FENAQIV? Qual a tua opinião sobre o assunto? Olha, eu fico muito triste com essa questão da FENAQIV, entende? Porque eu acho que, apesar de haverem dito que não, mas a fruta está diminuindo, estamos diminuindo a quantidade de produção, a não ficar necessário. Acontece que a FENAQIV, ela é uma marca de Farroupilha já, entende? E eu acho que deve haver um pouco mais de respeito pelas marcas criadas por gestões anteriores. Entende? Se essa FENAQIV, a fruta já não está... Bom, então se quer fazer uma outra feira, faça uma outra feira, entende? Com outro nome, utilizando outros produtos, mas mantenha a FENAQIV. Mantenha a FENAQIV na sua essência, na sua origem, porque afinal de contas foi esta festa que realmente deu visibilidade à Farroupilha durante muitos anos. Entende? É uma marca que as pessoas em todo o estado e muitas fora do estado conhecem Farroupilha. Pela FENAQIV. Pela FENAQIV. Então, o que eu vejo seria, em primeiro lugar, bom, tá tendo problema com o QIV, vamos identificar qual é o problema que tem. Entende? E vamos trabalhar através da Secretaria da Agricultura, para minimizar os problemas. Não precisamos ser lá o maior produtor de kiwi, entende? Mas já fomos o maior produtor de kiwi. Mas temos e plantamos a FENAQIV no Brasil, divulgamos o kiwi no Brasil? Exato. É de Farroupilha para o Brasil? Então, eu acho que essa história tem que ser respeitada e tem que ser mantida, meu modo de entender. Seria a mesma coisa que hoje o prefeito de Caxias do Sul chegar e acabar com a festa da uva. Outro absurdo, né? Então eu acho que gostaria que fosse repensada essa posição, né? E que Farroupilha pudesse manter viva a sua FENAQIV, que realmente é quem divulgou Farroupilha no estado e no Brasil durante muito tempo.
Doutor Renato, obrigado pela presença mais uma vez aqui na TV Cidade, sempre muito oportuna as suas ponderações e os seus argumentos. Muito obrigado, eu agradeço e dizer que estamos sempre à disposição, porque a gente mora em Farroupilha, nasceu em Farroupilha, a gente gosta dessa cidade e quer ver as coisas acontecerem e querem ver que as pessoas que aqui moram sejam felizes e vivam com tranquilidade. Professor Diego, até a próxima. Obrigado. Até a próxima, obrigado aos telespectadores. Obrigado mais uma vez aos nossos convidados, o professor Diego Tormes e também o engenheiro civil Renato Tartarotti, nossos convidados no programa Cidade Aberta de hoje, que chega ao seu final com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Ficamos por aqui com o programa de hoje, mas continue ligado, continue conectado à programação da TV Cidade, a TV de Farroupilha. Nos encontraremos amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta. Até lá, um forte abraço e você sabe, a gente se encontra aqui na TV Cidade, é o ponto de encontro de Farroupilha.